quem não me conhece, meu nome é Darliane e seja muito bem-vinda a esse canal. Se você é novo por aqui, eu já preciso te avisar que nós temos vídeos todas as segundas-feiras às 20 horas, então se você ainda não se inscreveu, corre e se inscreve aqui no canal para você ficar por dentro de tudo, tá bom? E o vídeo de hoje, como vocês já viram no título, eu quero falar um pouquinho sobre a timidez. Só que hoje eu quero trazer um outro ponto da timidez, algo que não é tão falado, mas que eu descobri há pouco tempo na minha própria vida e eu espero que compartilhando eu consiga trazer uma reflexão, né, e ajudar alguém também que passe pelas mesmas coisas. Mas me conta aqui, quem nunca, né, gente, passou por um momento que precisava apresentar um trabalho, seja na escola, na faculdade, às vezes um projeto na empresa que você trabalha, precisava fazer algo que iria se expor de alguma forma e quase morreu por isso, de tanto medo de ir lá na frente e falar, por se considerar muito tímido. Às vezes você já até deixou de fazer alguma coisa porque você tinha muita vergonha de se expor, de ser a evidência ali naquele lugar. E tantas vezes você perdeu até oportunidades muito bacanas, né? Talvez portas que iriam se abrir para você por causa dessa timidez. Eu, por muito tempo, passei por isso. Nunca fui tímida para me relacionar com pessoas, sempre fui muito comunicativa. Então, se eu chegava num ambiente novo, num ambiente estranho, eu logo conseguia fazer uma amizade ali. E então, nunca tive esse tipo de problema. Mas era só falar que eu precisava estar em evidência em alguma coisa, né? Precisava me expor de alguma forma que logo me travava. Então, por muito tempo mesmo, eu sofri de sofrimento literal. porque eu ia ter que apresentar algum trabalho. Eu me lembro que muitas vezes na escola eu preferia fazer toda a parte escrita, a parte difícil do trabalho, só para não precisar ir lá na frente e me apresentar. Então, quando eu tinha algum trabalho, né, os professores passavam algum trabalho, eu já logo pedia na divisão do grupo para ficar realmente com essa parte que era mais chata, que também muitas pessoas não queriam fazer. Então, eu ia lá, fazia pesquisa, escrevia todo o trabalho, fazia a formatação do trabalho, mas não queria ir lá na frente me apresentar. E quando tinha aquela regrinha do professor que o grupo inteiro precisava se apresentar, eu já sofria por semanas ou pela semana inteira, porque eu ia ter que ir lá na frente. E quando eu entrei na faculdade foi muito difícil para mim, porque os meus professores, eu acho que tinham um combinado, né, lá na faculdade, mas coincidia, né, de todos os professores ter essa norma que quando a gente fosse apresentar trabalho, teria que ser o grupo todo. Então, não poderia ser só uma pessoa do grupo, ou uma pessoa e outra, mas deveria ser o grupo todo. Então, a faculdade foi o lugar, assim, que eu mais sofri, porque eu tinha que ir lá na frente, realmente apresentar aquele trabalho. E, gente, eu passava até mal. Eu ficava tão nervosa, me dava dor no estômago, me dava suadeira. Eu nem sei se é assim que se fala a palavra. Mas me dava suadeira. Eu me sentia desesperada porque eu ia ter que ir lá na frente apresentar. E aí, quando eu me converti na igreja, a igreja que eu frequento, ela é uma igreja em célula. Para quem não sabe o que é uma igreja em célula, são pequenos grupos que se reúnem para compartilhar a palavra, para compartilhar também da sua vida, porque como é uma igreja muito grande, para você conseguir realmente ter esse acompanhamento, para você conseguir até mesmo ter uma comunhão ali, né, com pessoas, você precisa estar numa célula, porque senão você simplesmente chega lá, senta e vai embora. E quando eu comecei a participar dessas células, também comecei a ser muito confrontada, porque sempre tinha aquela parte, né, no início da célula. Fala da sua semana, fale um pouco sobre você. E aí eu ia lá e falava, beleza, mas quando me faziam perguntas mais pontuais, né, ou algo sobre a própria Bíblia, eu já me travava ali e eu sofria muito. Eu lembro que em algumas células eu fui indicada, digamos assim, né? Eu vou falar uma linguagem aqui que todo mundo vai entender, né? Que eu sei que nem todo mundo que me assiste frequenta uma igreja, sabe o que é célula, então eu vou tentar falar algo mais fácil aqui. Então, em algumas células que eu comecei a fazer parte, eu fui indicada, né, para ser uma líder em treinamento. E por causa disso, eu até saí da célula. Por quê? A líder em treinamento,
iria começar a dar as lições da célula, iria começar a ministrar nas células. E só de pensar nisso eu já tinha calafrios, ficava falando, não, eu não dou conta, eu sou muito tímida para isso. E por diversas vezes eu saí de uma célula para outra célula só para não precisar ser essa líder em treinamento, para não precisar ministrar as células. Então eu sempre corri disso. Muitas vezes também, eu tô lembrando aqui agora, na própria escola, quando eu era mais nova, eu deixei de fazer educação física. Eu nunca fiz educação física, gente. Pra não falar nunca, eu devo ter feito umas 2 vezes, assim, na minha vida inteira de escola. As escolas que eu frequentava geralmente não eram obrigatórias, e quando era, eles falavam pra você escolher ou educação física mesmo, ou jogar, sei lá, xadrez, dama, então eu sempre ia pra esse lado. E aí, eu morria de vontade, gente, morria de vontade de ir lá jogar alguma coisa, vôlei, futebol, sei lá, mas nunca fiz porque eu era muito tímida. Mas agora eu quero entrar no ponto principal. Dados aqui vários exemplos, talvez você já tenha se identificado com algum desses exemplos que eu dei, mas aí até que chegou o ponto, mais ou menos uns 2 anos atrás, eu estava no seminário teológico que eu me formei e também estava fazendo terapia. E aí, no seminário, eu ia precisar apresentar 2 trabalhos que para mim eram muito difíceis. O primeiro era um projeto, né, que a gente tinha que fazer, depois ir lá apresentar todo o projeto. E o segundo era como se fosse o TCC, né, como se fosse quando a gente faz faculdade, que tem ali a monografia ou o TCC. Esse seminário também tinha, né, isso no final. E desde o primeiro período, gente, os seminários são 4 períodos, 2 anos. Desde o primeiro período, quando eu fiquei sabendo que tinha esse trabalho lá no último período, eu já comecei a sofrer. Então eu ficava ansiosa, ficava pensando, meu Deus, como que vai ser quando eu chegar lá? Eu sou muito tímida pra isso, eu não vou dar conta de falar e tal, e beleza, né? Até que foi chegando mais próximo e no terceiro período eu tive uma matéria específica e também estava fazendo terapia. E foi muito engraçado, gente, porque eu tava nesse dilema todo, né, nesse conflito dentro de mim. Meu Deus, eu não vou dar conta de apresentar esse trabalho, eu não vou dar conta de fazer isso, vai dar tudo errado, eu sou muito tímida pra isso, meu Deus, eu nem imagino eu ir lá na frente falar pra sala inteira e tal. E aí, quando chegou no terceiro período, eu tive uma aula específica desse projeto, inclusive, e na época a professora falou assim, né, foi muito usada ali, eu entendo que ela foi muito usada ali naquele momento, pra falar sobre timidez. E aí ela começou a aula falando que algumas pessoas são tímidas e tal, falando ali todo o contexto da timidez. Só que aí chegou uma hora que ela virou e falou, gente, às vezes nem toda timidez é timidez. Às vezes a timidez é simplesmente um orgulho. E aí eu, tipo, como assim um orgulho? O que tem a ver timidez com orgulho? E aqui, gente, eu quero deixar claro que eu não estou falando que todo mundo que é tímido é orgulhoso, tá bom? Foi uma experiência realmente pessoal, algo que eu entendi em mim, identifiquei em mim. Mas é claro que eu entendo que muitas pessoas realmente sofrem de uma timidez e até a ponto de não conseguir conviver com outras pessoas, de ter uma vida social. E se você é essa pessoa, eu te aconselho a realmente procurar uma terapia, uma ajuda pra você entender por que você é assim e te ajudar realmente a desenvolver, né? Ter uma desenvoltura, né? A perder essa timidez, porque eu sei que a timidez realmente atrapalha muitas coisas. Mas voltando aqui pra esse ponto do orgulho, na hora que ela falou isso, nem toda timidez é timidez, mas pode ser orgulho. Tipo assim, minha anteninha já ficou alerta, né? Eu falei, opa, peraí, como assim? E aí ela começou a falar, porque às vezes a gente não quer se expor por medo de mostrar as nossas imperfeições, por medo de mostrar as nossas dificuldades mesmo. E foi muito engraçado que nessa mesma semana que eu tive essa aula, eu fui pra terapia. E a minha psicóloga falou exatamente a mesma coisa, porque eu sempre falava na terapia. Ah, eu tinha muita vontade de fazer isso, eu tenho muita vontade de fazer aquilo. Mas eu tenho muita vergonha, eu fico tímida pra fazer. E aí minha psicóloga me confrontou. Ela falou, Darly, é estranho, porque pra isso você não tem vergonha, você não é tímida. Mas pra isso você é tímida. Aí ela me fez uma pergunta. Eu quero que você pontue quais momentos que você acha que você tem essa timidez. E aí eu comecei a pensar, né? Comecei a refletir. Bom, eu sou tímida quando eu tenho que apresentar algo, que eu tenho que ficar mais em evidência. Eu sou tímida quando eu tenho que ministrar numa célula. Eu sou tímida quando eu
preciso fazer algo que vão ter várias pessoas ali me observando, né, me analisando. E aí foi quando ela me falou a mesma coisa dessa professora que eu tive aula com ela naquela semana. Ela virou aí pra mim e falou: Darly, você já parou pra pensar que isso pode não ser timidez, mas que pode ser um orgulho? E aí, na hora, confirmou, né, gente? Testificou. Duas pessoas falando isso na mesma semana. E naquela semana eu já tava refletindo bastante sobre isso. E aí, realmente, eu entendi, gente, que na verdade eu nunca fui tímida. Como eu falei, sempre tive facilidade de chegar num ambiente, fazer amizade, conversar com pessoas. Na verdade, eu estava sendo orgulhosa porque eu sempre tive dificuldade de mostrar as minhas dificuldades mesmo. E aí eu comecei a entender isso. Na verdade, as pessoas sempre olhavam pra mim, eu não sei explicar porquê, parece que com uma expectativa. Eu não sei se é porque eu ficava um pouco mais na minha ali, mas Não sei explicar, gente. Enfim, às vezes as pessoas já olham pra mim e falam: nossa, você tem cara de inteligente. E eu, na verdade, eu não sou, né? Eu preciso me esforçar muito pra entender alguma coisa, né? Eu não tenho aquela facilidade, assim, de pegar as coisas. Até na escola mesmo, que eu tive essa facilidade de pegar, assim, muito rápido e tal. Eu sempre tive que me esforçar pra entender, né? Aquele conteúdo. Aham, sei. Aham. E aí eu acho que pelo fato das pessoas terem um pouco essa visão ao meu respeito e também, né, por eu querer mostrar muitas vezes, né, nossa, eu sei muito, eu sou inteligente e tal, eu não queria realmente mostrar o contrário. Então, todas as vezes que eu me vi forçada a apresentar um trabalho, a ministrar uma célula, eu não queria, não porque eu era tímida, mas porque as pessoas poderiam ver que eu não sabia tanto aquele assunto, ou que às vezes eu poderia errar, e o que as pessoas iriam achar de mim se eu errasse, né? Porque ninguém erra, né, gente? Imagina. Então, assim, quando eu entendi isso, gente, foi assim, libertador na minha vida. Porque aí eu comecei a pedir pra Deus pra realmente tirar esse orgulho do meu coração, quebrar esse orgulho, sabe? E me ajudar a enfrentar realmente essa dificuldade, né, que eu tinha. E a partir daí, gente, eu comecei a realmente forçar. Então, quando tinha algum trabalho, eu falava: deixa que eu faço. E aí eu comecei a querer ministrar, né, algumas coisas. Então, cheguei a ministrar em célula, já dei alguns treinamentos, algumas aulas, isso tudo pra me forçar, sabe? E eu vi, gente, e foi assim, muito libertador. Por quê? Depois que eu comecei a me forçar, que eu parei assim, orei, falei: Deus, quebra o meu orgulho, sabe? E realmente entendi que ninguém é perfeito, ninguém vai saber de tudo o tempo inteiro, sabe? E às vezes é até legal, às vezes você vai falar uma coisa e alguém vai te corrigir e você vai aprender, falar: poxa, realmente não é isso, sabe? Então, depois que eu comecei a trazer essa leveza, né, para essas situações, foi muito legal porque eu comecei a descobrir várias coisas. E uma das coisas que eu descobri é que eu gosto de falar em público e eu tenho facilidade de falar em público, gente. E eu falo assim, que eu estou com 30 anos, então isso começou há uns 2 anos atrás, então vamos colocar aí que 28 anos da minha vida, né? Menos, claro, porque não conta os anos iniciais ali, né, que a gente nem estuda, nem nada. Mas por muitos anos da minha vida, eu mesma fui um empecilho, sabe, de coisas que eu poderia ter desenvolvido muito mais. Eu mesma fui um empecilho de até mesmo dos talentos que Deus me deu. E porque eu era tão orgulhosa que eu tinha medo de realmente me expor e as pessoas verem que eu não era tão perfeita assim. E aí, a partir do momento que isso quebrou, eu descobri que eu tenho essa facilidade, sim, em falar em público, que eu gosto de falar em público. Não é que eu não fique nervosa quando eu vou ministrar uma aula, dar um treinamento, eu fico nervosa, sim, isso faz parte. Mas não é mais aquela coisa de passar mal e de ficar com tanto medo de errar, sabe? Que não dá conta nem de falar. Hoje eu não me importo. Se eu errar, eu peço desculpa, eu continuo falando. Se alguém me confrontar ali na hora por eu estar passando alguma informação, né, equivocada, eu não fico cismada com isso, né, desconfortável é a palavra, eu não fico desconfortável com isso,
eu até acho legal, porque aí, igual eu falei, eu aprendo, né? E, gente, por causa disso, hoje eu tô aqui, porque se fosse antes, nem gravando vídeo eu estaria, porque por mais que estou só eu e a câmera, mas quando esse vídeo é levantado, é postado, muitas pessoas me veem, então eu não ia ter coragem nem de gravar um vídeo, porque se eu errasse, se eu falasse alguma coisa aqui que não teria muito nexo, muito contexto, as pessoas poderiam me julgar e saber que a Darliane não é tão perfeita assim. Então, claro, gente, que ainda tem algumas coisas sendo trabalhadas em mim. Até na minha terapia atual, né, eu tenho tentado trabalhar um pouco algumas coisas que eu ainda tenho vontade de fazer, mas de certa forma ainda tem essa coisa, será o que as pessoas vão falar se eu fizer isso, sabe? Então, assim, é um trabalhar, né, gente? Eu falo que a gente nunca vai estar pronto, mas a gente precisa entender coisas na nossa vida, pontos que realmente atrapalham, que às vezes a gente poderia ter uma porta aberta, né? E aí, por causa dessas coisas, a gente atrapalha tudo e a gente se trava e a gente perde tantas oportunidades bacanas. Bom, gente, então, resumidamente é isso. Eu queria só compartilhar isso com vocês, né? Como que às vezes a gente fala que a gente é tímido e tal, mas que na verdade a gente nem é tímido, a gente é só orgulhoso a ponto de não querer mostrar as nossas fragilidades e as pessoas verem, né? Como eu falei que a gente tem defeito, que a gente tem dificuldade. Então, assim, talvez você nunca parou pra pensar nisso, como eu também nunca tinha parado. Eu precisei que duas pessoas falassem isso pra eu despertar e falar, opa, peraí, realmente eu não sou tímida, eu tenho um orgulhozinho aqui no meu coração, né? Então, às vezes você sempre passou por isso, às vezes você teve dificuldade de fazer várias coisas na sua vida, se travou por achar que você era tímido, mas na verdade você não tem nada de timidez, na verdade é só um orgulho ali, né? É algo que você não quer mostrar a sua fragilidade. Então, é assim, gente, se você tem essa dificuldade, para pra pensar, eu vou dar o mesmo exercício que a minha psicóloga passou pra mim, né, naquele ano. Começa a pontuar, em qual momento você é tímido? São em todos os momentos ou não? São só em determinados pontos onde você vai estar mais em evidência, onde você tem medo, na verdade, de mostrar suas falhas, suas fragilidades. Começa a pontuar para você entender isso. E se você entender que realmente você é tímido mesmo, tem dificuldade de se relacionar, tem dificuldade até mesmo de, às vezes, arrumar um trabalho por causa dessa timidez, como eu falei, procure terapia. Mas se você identificar que, na verdade, a sua timidez é apenas um orgulho, peça pra Deus mesmo, sabe? Pra quebrar esse orgulho do seu coração, porque ele não vai te levar a nada, simplesmente vai travar a sua vida. E comece a se forçar também, sabe? Fale, não, eu vou porque ninguém é perfeito, ninguém sabe de tudo 100%, então eu vou mesmo errando, eu vou mesmo se eu não souber, né, ali de fato todas as coisas, mas eu vou falar e não tem problema se eu errar e as pessoas verem que eu erro, porque todo mundo erra, gente, todo mundo erra. Então, é isso, gente. Espero ter ajudado de alguma forma através desse vídeo, né? Hoje foi mais uma reflexão assim mesmo, mas espero realmente ajudar. Se você, igual eu falei, sabe? Se você tem isso no seu coração, não deixe isso continuar travando a sua vida. Hoje eu me arrependo muito, porque eu olho pra trás e eu vejo tanto de oportunidade que eu perdi, ou nem, às vezes nem a oportunidade, mas até mesmo um momento bacana ali eu perdi, uma interação por causa desse orgulho, né? Hoje eu olho pra trás e falo, meu Deus, como que eu queria ter feito educação física pra interagir mais com as pessoas, pra ter aquele momento legal ali na escola, que a gente só vive naquele tempo. Parece bobo, mas às vezes a gente vai realmente deixar de ver coisas, detalhes mínimos, sabe? Que seria bom pra gente. Não deixe o orgulho tomar conta do seu coração, destrave, vai lá, sabe? Faça. E uma coisa que eu falo, quanto mais a gente faz, mais fácil aquilo vai ficando, sabe? Então, eu tinha muito mais dificuldade, hoje eu tenho menos dificuldade, eu sei que amanhã eu vou ter menos dificuldade ainda do que hoje, porque eu estou treinando, porque eu estou fazendo. Então é isso, gente, se solta, se liberta desse orgulho, sabe? E vai viver o que você nasceu pra viver.
vai viver as experiências incríveis na vida, que a gente só tem essa vida para viver, e não deixe que esse orgulho continue atrapalhando sua vida, tá bom? Se vocês gostaram desse vídeo, se você chegou até aqui, deixa seu like, não esquece de deixar o like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo também. Às vezes você conhece alguém que é muito tímido, compartilha também para essa pessoa, para que ela consiga ser ajudada também. E é isso. Um grande beijo para vocês, até o próximo vídeo e tchau!